Olá, eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Uma quantidade suficiente do sono é essencial para a ótima saúde física, função imunológica, saúde mental e cognição. Subestima-se o impacto negativo que noites mal dormidas podem trazer para a nossa saúde. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos hoje dois colegas médicos que têm bastante conhecimento nessa área. Sejam muito bem-vindos. Um prazer enorme estar aqui, Rafaela. Obrigado pelo convite, ainda mais para falar sobre um tema tão importante, né? E como tu falasse, tão pouco valorizado na medicina hoje em dia. Bem, eu sou Eduardo Lopes, eu sou formado aqui pela Universidade Regional de Blumenau, fiz a minha formação em Clínica Médica em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, e depois fiz a minha formação em Pneumologia também em São Paulo, no Hospital das Clínicas, daí na capital de São Paulo. E posteriormente eu fiz um ano de aprimoramento no Instituto do Sono, também em São Paulo, em Medicina do Sono. Então foi um ano inteiro dedicado ao estudo das doenças do sono e desde então venho trabalhando com essa área de atuação. Vai ser bom o papo hoje. Meu nome é Guilherme Mendonça, fiz minha formação em 2010 na FURB, né, Universidade Regional de Blumenau. A minha formação principal é neurologista, sou neurologista geral, formado em Joinville, e depois fiz minha formação em Medicina do Sono e Epilepsia na USP de Ribeirão Preto, mesma faculdade onde o Dr. Eduardo fez. Depois, como complemento, eu fiz um ano de fellow em Londres, isso um pouco mais tarde, mas mais voltado para epilepsia, né? Mas a gente sabe que o sono ele anda muito próximo aí da epilepsia, e além disso aí fiz também um treinamento e um aprimoramento em eletroencefalograma e polissonografia, mas a prioridade tem sido mais eletroencefalograma. Então vai ser um papo bom hoje. A curta duração do sono, ela tem sido associada a vários efeitos adversos para a saúde, desde obesidade, questões de saúde mental e até mortalidade. Eu queria que a gente começasse conversando um pouco sobre esses impactos da má qualidade do sono na nossa saúde. É interessante quando a gente vai falar de sono, porque se a gente parar para pensar, se a gente viver em média mais ou menos 90 anos, esperamos que a gente viva até mais do que isso, estima-se que a gente vai dormir algo perto de 30 anos. 30 anos da nossa vida a gente vai passar dormindo. Então é óbvio que esse comportamento tão complexo que é o sono, ele deve ter algum tipo de importância para a nossa saúde, né? A gente não para pensar isso, mas é óbvio que tem alguma razão pelo qual a gente dorme, né? E é isso que a medicina vem provando, que o sono ele tem uma relação enorme com a manutenção da nossa saúde. A gente considera o sono como nosso superpoder, né? Às vezes a gente fica buscando assim medicamentos, suplementos, coisas mirabolosas para poder viver mais e melhor, e esquece uma coisa tão básica que está dentro da gente, que é o sono. O sono, como tu comentou, é capaz de melhorar uma série de funções neurológicas, cognitivas, imunológicas, melhorar desempenho físico. Então os benefícios de dormir e dormir bem, obviamente, são incalculáveis. Bem, a área da medicina do sono, ela é uma área que tem crescido muito nos últimos anos, e ela é uma área multidisciplinar. Ela não é só uma área do pneumologista e do neurologista. Muitos psiquiatras estão sendo envolvidos nessa área, muitos otorrinolaringologistas, dentistas que trabalham com essa parte do sono, a parte da fonoterapia, fonoaudiólogos que podem auxiliar com alguns exercícios para melhorar a parte da apneia do sono, psicólogos que fazem terapia cognitivo-comportamental. Então vocês vejam como abrangente é a medicina do sono e como várias especialidades podem trabalhar em conjunto, né? Isso só ratifica o que ele tem falado. Realmente o sono ele é muito importante, e às vezes a gente acaba não valorizando isso. Tem várias alterações que ele pode causar, desde demência, doenças cardiovasculares. Hoje isso está bem estabelecido que tem relação, né? Super bem estabelecido. E é interessante porque, é claro, quando a gente fala de problemas relacionados à saúde, a gente fala muito nas doenças do sono. Então, a gente vai falar um pouco ainda sobre apneia, insônia, etc. Mas é importante a gente entender que o fato de dormir, só o fato de dormir e dormir bem, isso melhora a minha saúde. Não preciso eu preciso me preocupar em dormir o tempo suficiente, a qualidade suficiente.
isso vai fazer com que eu tenha uma vida melhor e mais saudável. Hoje, infelizmente, por essa sociedade tão maluca que a gente vive, onde se exige uma performance, onde parece que o dia precisaria ter, sei lá, 40 horas, 50 horas, acaba que o sono, por muitas vezes, ele se torna assim um efeito colateral do dia, assim, né? Se der a gente dorme, Exatamente. A primeira coisa que a gente dá uma rifada é o sono. Então, hoje, é comum a gente ver pessoas que têm um padrão de dormir, assim, menos de 6, 5 horas por noite. Tá? Então, assim, a gente vive uma sociedade que está absurdamente privada de sono. E isso tem um impacto enorme, né, em todos os aspectos da saúde e desempenho e etc. Já que tu comentou das horas, é isso que é a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo se questiona. Qual que é o tempo ideal de sono que a gente deveria dormir, ou que a gente deveria ter? A gente sabe que são padrões diferentes, né? De acordo com a idade, mas vocês poderiam comentar um pouquinho a respeito? Bem, primeiro uma coisa importante que a população em geral tem que saber é que isso é muito individualizado. Existem variantes da normalidade. Existem pessoas que são dormidoras longas, existem os dormidores curtos. Então, o que eu preciso saber? Se aquelas horas que eu estou tendo de sono, elas estão suficientes para eu acordar disposto, para eu acordar bem descansado, para eu conseguir ter uma memória consolidadora. Porque o que a gente mais vê no consultório hoje em dia são pessoas esquecidas, como o Dr. Eduardo falou. A gente vive num mundo doente, a gente vive num mundo acelerado, as pessoas estão com os pensamentos atropelados, desorganizados, muitos vêm no neurologista já com critérios para TDA, transtorno de déficit de atenção, e na verdade é secundário a uma crise de ansiedade, a um quadro mais crônico de uma insônia. Então essa questão ela é muito individual, mas existe uma média, né? A gente pode individualizar nos adultos jovens de 6 a 8 horas, uma média. Isso pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem que ficar bem claro isso para a pessoa, que na verdade o sono bem consolidado, o sono revigorador é aquele sono que você acorda bem, né? Você não tem uma interrupção durante a noite, e isso tem reflexo no trabalho e na vida pessoal. Eu acho que esse ponto que o Dr. Guilherme falou é o principal. As pessoas têm que ouvir o próprio corpo, né? Se a pessoa está indo dormir muito cansado, ou seja, passou do ponto, ou acordando muito cansado, aquela pessoa que precisa botar o despertador e vai no soneca várias vezes, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada, né? Porque ela não está ouvindo o corpo, né? Então a gente tem que ouvir. O processo de dormir tem que ser uma coisa natural. Ele é um processo fisiológico natural. Então eu tenho que dormir fácil, dormir bem e acordar descansado. Eu tenho que respeitar esses limites e essas questões do nosso tempo, do nosso sono, desculpa. Eu sei que quando eu durmo às 10h30, eu penso, amanhã vai ser bom. Eu já notei isso na minha vida. Eu penso, quando começa a passar muito daquele horário que... Perde um momento. Perdi um momento, já... É claro que com o filho fica mais complicado, assim, uma noite ininterrupta de sono. E eu noto realmente que, assim, uma observação pessoal, mas que eu fico mais desatenta, às vezes, no dia seguinte, ou mais estressada. Algumas pessoas acham que também ficam mais deprimidas. Risco de acidentes de automóveis e acidentes. Até a gente trabalha a gente mora numa cidade de área têxtil, área industrial muito grande. Muita gente trabalha em turno. Então, risco de acidentes na própria empresa, né? Fora do deslocamento. Então, isso tudo é incluso também nessa situação. Privação de sono. E comentasse uma coisa que é bem interessante, que é a questão da parentalidade, né? De ter filho. Isso é científico, né? O nascimento de um filho tem um impacto muito grande no sono dos pais. Não, sem dúvida. E isso foi quantificado. É claro que as mulheres acabam, por questões até biológicas, de amamentar, já começa na gravidez em si, né? Sim, que o sono da mulher acaba sendo modificado, mas a amamentação, etc. E a demanda que o filho tem, então impacta de forma negativa o sono dos pais, e muitas vezes aí começam grandes problemas do sono. Mas os estudos mostram que geralmente perto dos 5, 6 anos de idade da criança, o sono do pai volta a ser algo parecido com o que era antes. Mas pensa, né, numa família que tem 2, 3 filhos, olha que o vai engatando um no outro. Então é enorme isso. Isso é interessante porque é uma coisa muito corriqueira e as pessoas às vezes não entendem, daí a gente começa a pensar, fala, não, qual é a idade do teu filho? Calma, é normal, vai melhorar. A gente também tem que aceitar que nem sempre vai dar para ser perfeito. Igual eu falei, eu tento ter aquele meu horário, mas às vezes a gente sabe que por circunstâncias do dia a dia não acontece, né?
E esse é um ponto muito importante, assim, quando a gente fala de sono. A gente não pode ficar também cobrando muito sono, ter performance de sono. Eu tenho que dormir bem, eu tenho que dormir às 10 horas. Isso não funciona, isso atrapalha. Atrapalha, né? A gente tem que deixar, tem que sentir o corpo mesmo e observar. Pegando a brecha ali do Dr. Eduardo, é bem por aí. E você deve ir para a cama somente quando tiver sono. A gente vai falar um pouco mais aprofundado depois das medidas de higiene do sono, mas você deve ir para a cama quando você realmente está naquele processo já de iniciar o sono em si. Fique num ambiente mais tranquilo, com a luz um pouco mais baixa, uma temperatura agradável, leia um livro, toma um chá, fica no sofá. A hora que começar a sentir que está adormecendo, aí você vai para a cama. Porque essa questão de lutar contra o sono é aí que gera maior ansiedade. É aí que os pacientes vão para o nosso consultório e é aí que rola o abuso de hipnóticos, o abuso de benzodiazepínicos, justamente porque eles precisam iniciar, eles querem dar aquele desligue. Eu quero simplesmente ir para a cama e desligar. A sociedade é assim, a pessoa fica querendo 100% de desempenho, 10 horas, vou dormir, daí quer desligar em 5 segundos. Não é fácil. Vocês são de especialidades diferentes e as duas especialidades lidam com os distúrbios do sono, né? A gente sabe que quando a gente vai ver as classificações dos distúrbios de sono, são enormes, tem bastante. Quando que o paciente deve procurar um pneumologista ou um neurologista para tratar ou para ver ou ajudar no que está acontecendo em relação ao seu sono? Fala aí, doutor. Assim, eu acho que quem trabalha com sono acaba trabalhando com todas as questões relacionadas ao sono, né? Eu, por exemplo, sou pneumologista de formação, mas acabo atendendo todas as outras doenças do sono, desde questões relacionadas à dificuldade para dormir, etc., porque as doenças são muito interligadas, né? É difícil setorizar. Mas é claro que a gente acaba tendo um pouco mais de foco e a abordagem das doenças respiratórias do sono, especialmente ronco e a apneia do sono, né? Então acaba sendo o principal foco que a gente dá, apesar de cuidar de todo o espectro de doenças do sono, distúrbios do sono. Eu particularmente, no meu consultório, tenho um número muito alto de insônia, assim como o Dr. Eduardo deve ter também, porque é muito prevalente, né? E as comorbidades são inúmeras. A gente sabe como tem aumentado também os quadros de ansiedade, os quadros de depressão. Isso acabam se refletindo não somente no sono, mas em dores crônicas, em pessoas que têm tontura, em pessoas que têm dor de cabeça, ou cefaleias primárias exacerbadas, como enxaqueca. Então, eu concentro muito mais essas questões, digamos assim, subjetivas, né? A parte respiratória eu costumo encaminhar, tanto para fazer a avaliação com a polissonografia, que é o exame do sono, para identificar a apneia, ou indicar já a máscara com uma fisioterapeuta que seja da parte respiratória e que possa fazer o manejo da melhor forma. Mas, sim, as especialidades elas se confluem. Da mesma forma que o otorrino acaba tendo que avaliar a parte anatômica muitas vezes, fazer uma cirurgia para o paciente poder respirar melhor, porque ronco não é sinônimo de apneia, mas geralmente a apneia tem ronco. E os psiquiatras também essa parte mais emocional, né? Muitas vezes o paciente tem um transtorno de ansiedade generalizada, um quadro de transtorno de humor depressivo ou bipolar, onde ele precisa ser manejado de uma forma mais específica. E tem um ponto interessante que a gente acredita, pelo menos eu acredito, que todas as especialidades, todos os médicos deveriam estar atentos ao sono, né? Porque o que eu vejo na minha prática é que os doentes de sono raramente nos procuram, né? Eles ficam perdidos assim. Cardiologista, gineco. Eles ficam perdidos, reclamando, não durmo bem, eu estou cansado, então deve ser ansiedade, e a coisa vai indo, e às vezes as pessoas ficam sofrendo por muito tempo. Então, o ideal seria que todos os médicos, todas as especialidades estivessem atentos. Pelo menos ficar atento. Exato, para poder pelo menos iniciar algum tipo de avaliação mais específico ou encaminhar para quem trabalha com isso, porque isso faz toda a diferença. Esse ponto é importante que o Eduardo falou, porque não desmerecendo as outras especialidades que não tenham tanta atenção, eu acho que é um assunto que tem crescido e levado mais atenção a todas. Mas, por exemplo, alguns pacientes que vão direcionados com cansaço, com indisposição ao cardio ou ao gineco, e não por mal, mas às vezes o colega profissional só dá um indutor de sono e a pessoa fica naquela. E aí entra num ciclo vicioso. Quando ela vai para o profissional especializado, ela vê que já está tomando há 1 ano aquele indutor de sono. E você não fez um trabalho por trás, um trabalho seja mais
comportamental ou um trabalho educacional, onde ela pudesse fazer o desmame e o tratamento propriamente dito. Então essa questão é muito importante, de fato, você ficar atento a isso, porque esses pacientes eles estão por aí. A gente tem que pegar, reeducar, fazer todo um manejo de higiene do sono e identificar se eles estão fazendo já um uso há muito tempo ou não de medicamento para induzir sono. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque a gente sabe que a insônia ela pode ser tanto uma síndrome completa, mas ela também pode ser um sintoma de outras doenças, principalmente doenças mentais, como depressão, ou transtorno de ansiedade. Então, às vezes, o que eu vejo é que as pessoas, elas procuram muito isso. Mas não é só para a questão do sono, é soluções rápidas para problemas difíceis, né? Então, procurar um indutor do sono, e que isso, no longo prazo, vai trazer muito mais prejuízo do que qualidade. Porque a gente sabe que com essas medicações, a gente até vai dormir, mas não é o sono de qualidade que a gente precisa ter, né? Então, eu queria que vocês conversassem um pouco sobre esse impacto desse uso abusivo de medicamentos para dormir. Porque não é só o dormir que a gente precisa ter um sono de qualidade, né? Com todas as fases do sono. Vocês poderiam falar um pouquinho? Eu posso fazer a introdução, depois o Dr. Guilherme complementa, mas é importante também a gente assim não criminalizar os medicamentos. Então, num primeiro momento, a gente tem que entender que os medicamentos ajudam. Quando bem indicados, os pacientes eles mudam e ajudam muito a vida do paciente. O fato, daí talvez seja o ponto mais importante, é que não pode ser a primeira opção ou assim a coisa mais fácil, que é o que acontece, infelizmente, na prática. Aquilo que o Dr. Guilherme falou. A paciente reclamou que eu estou demorando um pouquinho para dormir, ele já sai com uma receita de algum indutor do sono. E não é o caminho. Ele tem que ser talvez a última ferramenta que a gente vai usar quando não consegue com as outras medidas ajudar a pessoa a dormir melhor. E na grande maior parte das vezes, com correções de rotinas, estilo de vida, higiene do sono, a gente consegue melhorar ou normalizar o sono do paciente sem necessidade de nenhum medicamento. Isso aí, perfeito. O tratamento de nível A de evidência para insônia é terapia cognitivo-comportamental, são as mudanças de estilo de vida. Esse é o primeiro passo. O indutor de sono ele tem que ser usado, Rafa, até 4 semanas, e que não é o que acontece na maioria das vezes. As pessoas passam e tem gente tomando há mais de ano, né? Então você veja, até um mês, vamos botar aí um pouco mais alto, até 8 semanas. Você tem que tentar entender por que aquela pessoa está com aquela dificuldade para dormir. E aí entram esses problemas secundários. Você tem que tratar a ansiedade, você tem que tratar a depressão, ou algum outro motivo que esteja acometendo essa pessoa. Porque o reflexo no dia seguinte ele vai ser na qualidade de vida não só pessoal, mas no trabalho também, né? Absenteísmo, dificuldade de foco e concentração, erros que podem acontecer dentro da empresa. Então é importante justamente reavaliar a qualidade do sono, e a gente pode falar mais para frente da importância do sono para a demência, né? Que isso é bem importante. Sim, então vamos aproveitar, já que a gente já voltou nesse assunto, falar um pouquinho quais são esses passos da higiene do sono que seriam essenciais para quem quer buscar ter um sono de qualidade, dormir melhor. Quando a gente fala de higiene do sono, às vezes parece um termo assim um pouco estranho. Né? O pessoal não aceita bem. Né? Às vezes eu falo para você, como é que está a higiene do sono? Eu já aprendi que não pega bem. Não dá para falar isso, que as pessoas acham, mas eu tomo banho, né? Não é esse o aspecto. Higiene do sono nada mais é do que todos os cuidados e atos e coisas que eu faço durante o dia que vão impactar de alguma forma o meu sono. Então, por exemplo, tomar café. Né? A cafeína é um estimulante bastante potente, né? Que age por 7 horas. Então, se eu tomo um café à noite, isso vai atrapalhar o meu sono. Então, ajustar isso é um ajuste na higiene do sono. Então, basicamente, a higiene do sono são essas rotinas que a gente vai orientar o paciente, né? O que ele deve fazer ou não fazer para melhorar o sono dele. Né? Não sei se queres comentar um pouco sobre as rotinas. Isso acho que é bem importante. Você que é mais sensível, evitar a academia, exercício físico próximo da hora de deitar, 2 horas antes, no máximo, né? Por outro lado, desculpa te interromper, o exercício físico é fundamental, para melhorar mas a qualidade muito do próximo sono. da hora de deitar. Só fazer muito perto da hora de dormir pode atrapalhar, porque o exercício, muito excitado, exato, libera adrenalina. E tem gente que faz isso, assim, sai da faculdade às 10, vai para academia às 11, chega em casa meia-noite e quer dormir meia-noite 1.
não vai conseguir. Da mesma forma que pode estimular, com certeza é uma forma de a gente inclusive relaxar a musculatura. Tem pacientes com pernas inquietas, que é uma das síndromes que o tratamento indicado é também fazer exercício físico. Só cuidar com essa parte do horário, que realmente pode ser um estimulador. Cuidar com a alimentação também próximo da hora de dormir, evitar comidas pesadas, né? Coma comidas mais leves, evite a ingestão de álcool. Existe o mito de que bebida alcoólica auxilia na qualidade do sono. Na verdade, você pode até induzir o sono, mas a qualidade não vai ser boa. E também os estímulos com as telas, né? Eu estava comentando antes ali, cama é para dormir. Então evite levar o seu celular para a cama, evite assistir séries na cama, evite até ler livro na cama. Faça isso fora da cama, a hora que for deitar já desconecte das redes sociais, né? Faça uma atividade que vai te relaxar e a chance de você induzir o sono muito mais naturalmente é maior. Essa questão do estímulo visual, a gente vê que é um grande problema hoje, né? Porque as pessoas estão muito conectadas, não só ao celular, mas à TV. E se a gente for pensar do ponto de vista fisiológico, né? Os milhões de anos que tem para desenvolver o nosso corpo humano foi desenvolvido em ambientes de luz, né? Quando está dia, e escuridão. Então o meu corpo ele foi preparado para eu dormir quando eu estou num ambiente escuro. E se eu fico me estimulando, né, com luz artificial, isso vai acabar atrapalhando o meu sono. Na liberação dos hormônios. Exatamente, especialmente a melatonina. A melatonina, que é um hormônio importante para iniciar e consolidar o sono, ele é um hormônio que é liberado, especialmente quando o cérebro começa a perceber, existe uma conexão com a retina, começa a perceber que eu estou no ambiente escuro. Então, por isso que uma das coisas da higiene do sono é isso. Mais ou menos 1 hora, 40 minutos antes da hora que eu pretendo dormir, eu já desligo tudo, vou para um ambiente com uma luz mais indireta e vou fazer algum tipo de atividade mais relaxante, que é o que vai fazer com que eu tenha sono mais natural. Isso é importante. A questão da liberação da melatonina, que o Dr. Eduardo falou, ela começa a ser produzida com uma maior naturalidade às 10h30 da noite e tem um pico na madrugada. E de manhã cedo ela para de ser produzida. O problema é que as pessoas estão atrasando muito essa fase e o nosso relógio biológico ele fica todo atordoado, que é o ciclo circadiano. A gente acorda, a gente tem que produzir cortisol. Cortisol é o hormônio que te faz ter energia para fazer as coisas, que você tem estímulo. Agora imagina você produzir cortisol à noite, né? Você não vai conseguir dormir. Você tem que ter o cortisol no horário certo, a produção de melatonina no horário correto. Porém, da mesma forma que a gente tem falado da melatonina aqui, não é todo mundo que vai responder bem à melatonina. Porque a melatonina ela não é uma suplementação indicada para insônia aguda. Existem todos uns guidelines, protocolos, e a melatonina ela pode ser apenas um auxiliador em algumas pessoas que têm uma deficiência de produção e podem ter uma boa resposta, mas o caso cada caso é individualizado, né? A gente pode falar um pouco mais para frente sobre a melatonina. Eu tinha colocado assim, algumas perguntas, tipo mitos e verdades em relação ao sono, porque eu acho que as pessoas têm bastante dúvidas em relação a isso, né? Uma das questões, isso que eu tinha colocado, é do álcool. O álcool ajuda o sono? O álcool, ele talvez seja o maior sabotador do sono que existe, né? São duas coisas que são sabotadores do sono, que parece que ajudam e atrapalham. É o álcool, e hoje em dia a gente vê um grande consumo de cannabis, de maconha, que também é outro sabotador do sono. Como o Dr. Guilherme falou, quando a gente ingere álcool, né, quando se ingere álcool, ele realmente dá uma sensação de sedação, sonolência, e ele pode, de alguma forma, até induzir um sono mais fácil. Só que o problema é que ele bagunça toda a estrutura do teu sono, né? Ele suprime sono REM, ele faz uma confusão onde eu pioro muito a qualidade do sono. E tem um outro grande problema, que também ele aumenta a chance de roncar e ter apneia do sono. Então o álcool, obviamente, ele deve ser evitado, especialmente no período noturno, né, ou próximo da hora de dormir. Mas essa confusão, e a gente observa assim na prática muitos pacientes que percebem esse efeito sedativo do álcool e começam acham que é bom, né? De forma regular, toda noite tomar algum tipo de álcool para dormir, e acabam criando um outro problema para a saúde deles, que às vezes até é o etilismo, né? Isso é verdade. Isso. E a apneia do sono, como o Dr. Eduardo falou, você fazendo inúmeras apneias durante uma noite de sono, além de você ter a microarquitetura do sono toda fragmentada, você vai ter uma diminuição de oxigênio, que eu acho que é o mais importante, que a população tem que ficar atenta, porque aumenta o risco daí de
doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, risco de demência, né? Essa questão do aprofundamento do sono, você entrar no sono consolidador, foi publicado em 2012 um sistema chamado sistema linfático, que é o sistema que limpa o cérebro. Esse sistema, ele retira as proteínas anormais, que a gente vai agora, estamos aqui conversando e estamos acumulando proteínas anormais. E durante o sono profundo a gente faz essa limpeza. Agora imagina você ter uma insônia crônica ou uma arquitetura do sono toda fragmentada por anos, né? Isso vai trazer consequência lá para frente, não somente com a questão do sistema cardiovascular, o sistema respiratório, mas também com a parte do sistema neurológico, principalmente predisposição a doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Eu acho que a gente podia aproveitar o gancho que tu comentou antes a respeito do sono em relação à demência. A gente sabe que o sono tem uma relação, mas os próprios medicamentos também têm uma relação com demência. Como o Dr. Eduardo falou, eu não criminalizo as medicações, eu acho que elas são ferramentas ótimas, quando bem indicadas. Existe o tempo exato para a gente utilizá-las e a dose, cada caso é individual, mas na grande maioria a gente usa por um período, reavalia se existe alguma forma de aprofundar aquele sono, onde a pessoa tem uma sensação de um sono que seja consolidador e que tenha reflexo na memória no dia seguinte, porque ela só vai perceber de forma subjetiva no dia a dia, né? A gente pode até fazer de forma fisiológica, conversando aqui de forma neurofisiológica, a polissonografia. Na polissonografia nós conseguimos interpretar se a pessoa fez uma fase de sono REM adequada, se ela fez uma fase de sono REM mais entrecortada, o índice de oxigenação durante essas fases, porque isso tudo vai refletir num resultado final. E isso vai refletir na tomada de decisão do colega médico também, de como ele vai abordar esse paciente, né? Se o paciente tem que perder peso, se é um paciente que tem que usar CPAP, se é um paciente que tem que usar um antidepressivo. Então, toda essa avaliação multidisciplinar, ela vai trazer consequências para o futuro e para a prevenção. Eu sei que o podcast aqui justamente é prevenção de saúde. Isso. É prevenção de AVC, prevenção de infarto agudo do miocárdio, prevenção de síndromes demenciais, entre outras coisas, né? Quer falar alguma coisa mais? Não, só corroborando só corroboro o que o Dr. Guilherme falou, é exatamente isso. Uma coisa que eu, às vezes, eu vejo que meu pai, eu pego no pé dele, que meu pai, ele gosta de fazer aquela cesta depois do almoço, sabe? O quanto que isso impacta no sono no final do dia? Sim, em teoria, uma cesta após o sono pode ser até boa, saudável e é considerada até fisiológica. Desde que eu não tenha dificuldade para iniciar o meu sono, por exemplo, isso não está atrapalhando o meu sono da noite e não seja algo muito estendido, né? Porque eu já tive pacientes de falar assim, eu dou uma cochilada depois do almoço de 3 horas e à noite durmo mais um monte. Então, isso talvez seja um sinal até de que tem alguma coisa errada no sono dessa pessoa. No sono da noite, né? Mas isso pode ser saudável e não deve ser criminalizado, não tem problema. Né? Só não pode dormir depois do almoço e depois tomar remédio para dormir à noite. Exatamente. Uma coisa só para pegar o gancho, que eu acho que é interessante o pessoal que está escutando aprender, é que existe uma questão chamada inércia do sono. O que é a inércia do sono? Se você dá uma cochilada depois do almoço de mais de 1 hora, ou 1h30, pode ser que você chegue em um sono REM. E aí quando você vai acordar, você acaba interrompendo essa fase e aí você meio que continua com o cérebro atordoado, como se estivesse embriagado mesmo. A pessoa leva mais tempo para voltar ao normal. Se essa cochilada ela é de meia hora, 40 minutos, você ainda está na fase do sono não REM. Então não vai trazer tanta repercussão no cansaço. Até um sono já cientificamente comprovado que para a criatividade, para o descanso, é bom. Só que esse sono mais prolongado à tarde vai acabar tendo essa inércia do sono e a pessoa vai acordar mais cansada. Não, eu vou aproveitar o gancho que antes eu queria ter comentado e acabei... É porque o pessoal que está assistindo, às vezes, eles não entendem muito dessas fases do sono. Eu até ia comentar e aproveitar, porque isso é meio confuso. Resumidamente, assim, para explicar. Basicamente, nós temos 3 fases do sono. Tá? Basicamente, de uma forma bem simples, que é o sono leve. A vigília ali. Tem a vigília quando eu estou acordado, eu tenho aquela transição para o sono leve. Depois eu faço uma fase de sono profundo, que é um sono de ondas lentas, que a gente fala, que é onde é que o meu cérebro ele entra na menor frequência possível. Tá? Geralmente é o sono onde eu libero o hormônio do crescimento, é o sono que dá a sensação de descanso. Né?
E tem uma fase do sono que chama sono REM. Sono REM vem de uma sigla em inglês de movimento rápido dos olhos. Essa fase é muito interessante porque nessa fase o meu cérebro está tão ativo quando eu estou acordado. Então a gente olha o exame, o cérebro está assim, ligado, a mil. E nessa fase existe um bloqueio da musculatura corporal que é justamente para a gente não viver aquilo que a gente está acontecendo ali. Então eu estou absolutamente relaxado, mas o meu cérebro está pilhado. E é nessa fase, geralmente, a gente pode sonhar em todas as fases, mas os sonhos geralmente eles acontecem no sono REM. Especialmente esses sonhos assim mais malucos é esse sono que você entra em 1h30, mais ou menos em média. E durante a noite a gente vai fazendo ciclos. São etapas assim de sono leve, profundo e sono REM. Daí eu acordo, tenho um pequeno despertar e vou fazendo assim. Geralmente a gente faz de 3 a 6 ciclos desse, e conforme a noite vai avançando, eu vou fazendo menos sono profundo e mais sono REM. É interessante falar isso porque para a gente entender como é complexo a coisa do sono e como é importante a gente dormir o sono inteiro. Porque se eu durmo só a metade, eu vou privar uma fase do sono que é importante. Então é muito interessante isso. E é justamente nesse sono REM onde existem a percepção, né, os conhecimentos de que a formação da memória acontece. Então, por isso que é importante eu não me privar do sono, senão eu vou privar justamente a parte tão importante na questão de aprendizado. Por isso que é importante esse pessoal que gosta de fazer esse sono depois do almoço não substituir o sono noturno. Porque o sono noturno ele é fundamental por toda essa conta que o Dr. Eduardo explicou. A regulação da homeostase do corpo, que é dos hormônios, regulação da pressão arterial, regulação da frequência cardíaca, a consolidação da memória. Então, o sono do pós-almoço até 1h, 45 minutos, está liberado, tranquilo, sem problemas, ele é até saudável. Também, a gente já conversou um pouco sobre os medicamentos, né? Eu entendo que eles são necessários em algum momento, mas a gente já conversou também que existem outras medidas antes de chegar nesse ponto. Teria algum alerta que vocês poderiam dar para as pessoas de que não abusar ou não pegar o remédio do vizinho ou do marido ou de alguém, de que é importante buscar a investigação melhor desse distúrbio do sono, do que está acontecendo? Eu acho que essa é uma questão bastante importante, porque essa questão do remédio do vizinho, apesar de parecer meio piada... Parece bobo, mas não é, né? Acontece todo dia, assim, é impressionante. Minha vizinha estava dormindo bem com esse, pediu para eu tomar e eu estou usando, e às vezes a vizinha vai fornecendo, assim, consegue receita, é uma confusão. Eu acho que o principal ponto é, se a pessoa está tendo algum tipo de dificuldade para dormir, né, falando das pessoas que não conseguem dormir ou que percebem que a qualidade do sono não está legal, procurar ajuda mesmo, sabe? Porque tirar um tempo, eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir parar, mas conseguir tirar um tempo para dar uma atenção a isso. E na maior parte das vezes, como a gente conversou, o medicamento não é a melhor alternativa. Muitas vezes, uma coisa que é muito comum, especialmente em adultos, por exemplo, a insônia está associada a alguma outra doença do sono. Como a apneia do sono. A apneia do sono a gente fala muito porque é uma doença muito frequente, né? 33% das pessoas têm. Até poderia dar uma explicada para quem está assistindo, está escutando o podcast, o que é a apneia do sono? Perfeito. A apneia do sono é uma doença que acontece apenas quando a pessoa está dormindo. Então a pessoa não sabe que tem. Esse é o primeiro ponto, porque muitos pacientes, a gente pergunta se tem algum sintoma, eles falam, não tenho apneia. Mas a pessoa não sabe, que consiste de pequenas interrupções na respiração. Uma apneia, a pessoa para de respirar durante o sono. E na maior parte das vezes isso acontece por uma obstrução na região das vias aéreas superiores, especialmente atrás da língua, aqui na região da garganta. Então existe um relaxamento em excesso, onde o ar não consegue passar na região da garganta, a pessoa está dormindo, não percebe isso, ela tenta manter a respiração, que não acontece porque está obstruído, e isso obviamente traz uma série de consequências negativas para o corpo dela, né? A oxigenação baixa, o coração acelera, a pressão arterial aumenta. Muito associada ao risco cardiovascular, exatamente, né? E vai chegar uma hora que o cérebro dela vai lhe acordar. Então a pessoa não precisa ter medo, quem presencia algum episódio de apneia, ou sabe que tem, não precisa ter medo de morrer dormindo, não é o ponto não é esse. O problema da apneia é porque, como a gente falou antes, são noites mal dormidas atrás de noites, né? E claro, depende da frequência, isso vai acarretar uma série de condições negativas para o futuro.
Além da apneia e da insônia, que são dois dos distúrbios de sono mais prevalentes, existem outros que são às vezes menos falados, né? Como a gente está falando de sono em geral, acho que é importante só pontuar. Nós temos a síndrome das pernas inquietas, que muita gente tem e não sabe que tem, e isso também reflete na dificuldade para induzir o sono, para iniciar o sono. Nós temos as parassonias, que são os distúrbios das fases que o Dr. Eduardo explicou, do sono mais leve, depois do sono mais profundo, principalmente o sonambulismo. Nas crianças, o terror noturno, né? Provavelmente alguém que está escutando a gente aí já deve ter escutado, já teve alguém da família que teve terror noturno. A questão também do bruxismo, que é também um distúrbio do sono muito comum, que também às vezes não é dado tanta bola, e aí entra aquela multidisciplinaridade, né? O dentista, ele auxilia, o bucomaxilo também auxilia nessa questão. E muitas vezes, Guilherme, aproveitando o gancho do bruxismo, o bruxismo é um sinal de alguma doença do sono. É o sinal de alguma doença, exato. É muito comum, por exemplo, a apneia, a pessoa tem como sintoma o bruxismo. O ranger dos dentes. E depois a gente vai investigar e trata a apneia e o bruxismo passa. Não, pegando ali o gancho disso, de sintomas diferentes, às vezes tem paciente que acorda muito para ir no banheiro à noite. Às vezes não é que está com problema urinário, o problema é que tem, por exemplo, a apneia do sono, daí acorda, desperta, acha que quer fazer xixi. Exatamente, o sono leve, de má qualidade, acordou no meio da noite, sentiu que está com a bexiga um pouquinho cheia e acha que o problema é a próstata. E acha que a próstata. E não o sono em si. E para concluir, a hipersonolência. A hipersonolência ela pode ter causas neurológicas, ela pode ter causa secundária. Uma das causas secundárias é a apneia do sono, onde o paciente ele fica o dia todo cansado, com sono. Qualquer momento ele tenta dormir no trabalho, ou qualquer cantinho ele tenta esgueirar para dormir. E tem uma doença também muito rara, que é genética, que é a narcolepsia. É uma doença onde a pessoa pode ter cataplexia, que é quando ela perde o tônus muscular, que é justamente o que te faz manter em pé. Então é uma doença do sono rara, onde a pessoa tem ataques de sono, ela tem paralisia do sono, que é uma coisa que eu já tive, inclusive, que é uma coisa bem desconfortável, mas é comum. A paralisia de sono isolada não chega a ser um problema grave, mas a paralisia de sono recorrente, associado a ataque de sono e a perda de tônus muscular, ela pode sim fechar critério para narcolepsia, né? Principalmente do ponto de vista clínico. Aí você tem que investigar outras causas genéticas e alguns exames específicos de polissonografia, como o teste de múltiplas latências, para a gente fechar o diagnóstico. Tem uma outra doença, Guilherme, que eu queria do sono, que é interessante, que, não sei, por questões que eu estou vendo com bastante frequência ultimamente, até alguns pacientes eu acabei te encaminhando, que é uma doença chamada distúrbio comportamental do sono REM. É um distúrbio do movimento também, que acontece justamente naquela fase do sono dos sonhos. E por que eu quero comentar sobre isso? É uma doença que não é tão comum, mas é importante a gente entender que não é normal a gente viver o sonho. Às vezes os pacientes acham que é normal. Ele se mexeu, caiu da cama, ele bateu na mesa, bateu na companheira, às vezes machuca. Isso nunca é normal. A gente não pode viver o sonho. Se a gente está mexendo, ativo durante o sonho, isso é um sinal de que pode ter alguma coisa errada. Inclusive, é um valor preditivo positivo para doenças neurodegenerativas. Exatamente. Então, as taupatias são doenças relacionadas à doença de Parkinson. Então, nós da neurologia, a gente tem já alguns estudos bem já para frente, mostrando a correlação de anos antes a pessoa tendo esses distúrbios. Os primeiros sintomas subclínicos, com um possível parkinsonismo atípico mais profundo. Mas eu acho que o alerta é esse, assim, se o companheiro de cama está se mexendo, batendo, porque é muito comum esse relato, é legal dar uma olhada que pode ter alguma coisa errada. Investigar, né? Exato. Tá bem. Bom, outra coisa que eu queria só comentar, antes da gente encerrar o episódio, é que é importante para os pais também cuidarem das crianças, do sono das crianças, né? Eu lembro que teve uma ocasião com o Vicente, que até consultei com uma neurologista, e ela comentou comigo que invista em ele ter um sono de qualidade. Às vezes tem essa questão de respiração, que criança tenha da adenoides, alterações. Então, desde pequeno, a gente investir que nossos filhos tenham um sono de qualidade. Não é normal também para as crianças irem dormir tarde, até porque eles têm uma necessidade maior. Pedir para que tentar botar uma rotina das crianças irem mais cedo também vai fazer bastante diferença para o futuro. É interessante, né? Tem filho, sabe, a criança, diferente assim do adulto que a gente já está formado, a criança a gente tem que ensinar ela a dormir. Isso. A gente tem que ensinar o padrão de sono. E eu vejo, assim, muitas vezes
A gente falou dos 6 anos que os pais vivem, dormem mal. E às vezes isso se estende porque se cria um hábito naquela família todo bagunçado em relação ao sono. Então, às vezes, o pai dorme no quarto com o filho e dorme na cama com... Então, assim, uma confusão que acaba atrapalhando o sono de toda a família. É porque é trabalhoso tu falar pra criança agora, você tem que dormir. Agora você tem que fazer... Às vezes é mais fácil, vai dormir a hora que quer. Só que isso acaba criando hábitos muito ruins, até pro futuro, né? Então é isso, vamos encerrando agora nosso episódio. Tem mais alguma mensagem que vocês gostariam de passar diretamente para quem está assistindo a gente? Não, eu acho que a mensagem geral, assim, é deixar esse aviso para a população que realmente o sono ele é fundamental, que não existe só a apneia e a insônia, existem outras, não que essas duas não sejam importantes, elas são importantes demais para a consequência e para a prevenção de doenças no futuro, mas existem outros distúrbios do sono e se vocês tiverem dúvidas, procure seu médico de confiança e faça uma avaliação. Acho que é interessante justamente para a gente manter a qualidade de vida não só pessoal, mas profissional em dia, né? Perfeito. Acho que a gente tem que justamente isso, né? Valorizar o sono com a devida importância, né? Entender que ele, como a gente comentou lá no começo, talvez seja um superpoder que a gente tem esse dom, todo mundo nasceu com ele, e dormir bem vai fazer uma quantidade enorme de coisas boas para nossa saúde, né? Em termos preventivos, desempenho. Melhorar a qualidade de vida, né? Muito, exatamente. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Convidar quem está assistindo a gente. O Dr. Guilherme, ele tem uma rede social bastante ativa, passa bastante informação de qualidade, que eu acho que é importante a gente enfatizar isso hoje. Tem muito acesso à informação na internet, mas nem sempre essas informações são adequadas, então convidar para vocês acompanharem o Dr. Guilherme, que é o @seu.neuro. Ali geralmente eu falo também numa linguagem bem simples, justamente para a comunidade. Eu falo sobre distúrbios do sono, falo sobre AVC, enxaqueca, sobre epilepsia, que é uma área que eu gosto bastante também, então todo mundo convidado para participar. Vamos encerrando aqui. Acompanhe a Unimed Blumenau nas principais plataformas de áudio, no YouTube e no Instagram. Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Até a próxima!